Meu nome é Patrícia Martins e esse é um trabalho de aplicação de metodologia de resoluções de problemas, tarefas matemáticas, né? Sou do PPG-Sim, CEDU, e a disciplina é Didática da Matemática Francesa e Cognição Matemática. As disciplinas são Matemática e Física. O ano escolar dos alunos desse estudo são da primeira e terceira série do ensino médio. Os conteúdos são números inteiros e um pouco de termometria, e o tempo estimado é, em média, 4 horas aulas. Justificativa. A termometria é algo que está intimamente ligado ao nosso cotidiano, especialmente conteúdo de temperatura. Não podemos tratar de temperatura sem associá-la aos números inteiros, por retratarem também as baixas temperaturas abaixo de 0 graus. Esse conjunto de números auxiliará o aluno a resolver diversos problemas do cotidiano, não só em situações que envolvem temperatura, mas em várias outras, como saldo bancário, brincadeiras, que envolvem a contagem de pontos, operações com números positivos e negativos, entre outras. Qual é o objetivo geral? É aplicar a metodologia de resolução de problemas de George Polya. Objetivos específicos: reconhecer situações que envolvem números inteiros, interpretar situações problema envolvendo números inteiros, conhecer diferentes estratégias para resolver operações com números inteiros. Competência geral da BNCC. A 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Competências específicas da BNCC para o componente curricular matemática. 3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir a argumentação consistente. Habilidades de matemática previstas pela BNCC. São habilidades do 7º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Habilidade 3, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Também a habilidade 4, que diz para resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Metodologia. A abordagem dos conteúdos por meio de PPT, exemplificando diferentes formas de resolução dos problemas que envolvem números inteiros, e em seguida a aplicação de situações problemas, seguindo o método de Polya, com intervenções para a mediação do aprendizado. Recursos didáticos, PPT e a folha de exercícios. Interdisciplinaridade é com ciências da natureza e suas tecnologias, física. Qual a competência específica? A 3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos, e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Habilidade 301, construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. Contextualização. Os números inteiros estão em toda parte do nosso cotidiano, em situações de ganho e perda, lucro e prejuízo,
saldo bancário, brincadeiras, temperaturas, que é um dos conteúdos abordados nessa tarefa, pelo fato de muitas atividades sociais dependerem de condições climáticas, evidenciamos a importância dos estudos nessa área. Não há temas transversais. A avaliação é a análise da participação dos alunos durante a aula e correção de suas respostas nos problemas propostos, verificando se seguiram o método de polia na resolução dos problemas. O conteúdo está em três partes. Parte 1, descrição da atividade. A tarefa. A tarefa é a resolução de problemas de números inteiros envolvendo termometria, com o objetivo de interpretar situações-problema, envolvendo números inteiros e realizar as operações necessárias. Material necessário: lápis e folha com o problema proposto. Desenvolvimento: a tarefa será aplicada seguindo o método de polia. As duas questões precisam ser bem interpretadas para um bom desempenho na resolução. Espera-se que os alunos desenvolvam cada um com sua forma de resolver, alcançando a mesma solução. A tarefa será realizada por dois alunos, inicialmente será feita de forma individual e em seguida discutirão as respostas. Parte 2, análise da tarefa proposta e discussão dos resultados. A análise. Problema 1. Problema 1 diz que a maior variação de temperatura registrada em um dia foi em 1916, em Browning, Montana, nos Estados Unidos, onde a temperatura variou de 7 graus Celsius a menos 49 graus Celsius. Determine de quanto foi a queda de temperatura. Descrição. Os alunos tiveram mais dificuldades nesse primeiro problema. Eles levaram mais tempo para resolver, principalmente na interpretação das perguntas. O aluno, que é da primeira série, ele tem muito apego a resolver as questões utilizando a reta dos números inteiros. A aluna, que é da terceira série do ensino médio, não utiliza a régua. Ela prefere resolver por meio de operações. Transcrição das falas dos alunos em decorrência da mediação. Professor, você fez qual operação? Como você chegou ao resultado? Pois o professor tinha percebido que a aluna tinha feito o cálculo errado. A aluna respondeu, subtração, mas na verdade o que ela tinha feito era uma adição. Então ela disse, eu retirei, então eu tenho que acrescentar e resolver. Em outro momento, e aí ela fez o certo. Em outro momento, o professor perguntou, para provar, se você não está conseguindo resolver a conta armada de 56 menos 7, pense em dinheiro e veja quanto resta. A aluna respondeu, vai ficar 49. Rapidamente ela soube responder. Já o aluno preferiu responder através da reta dos números inteiros, e ele tinha a certeza de que a resposta estava correta. Análise das falas. A aluna fez da forma correta, mas tem dificuldade em realizar operações simples, adição e subtração. Mas, com orientação, ela rapidamente chega à solução correta. Também lembrei ao aluno de que outra forma de resolver através das operações. Então, ele entendeu porque errou. Eu expliquei que nem sempre a reta é a melhor opção, que existe forma mais prática. Análise da resolução. Então, aí está o desenho que ele fez da reta numérica, que não cabia numa reta normal, né? Ele foi fazendo ao redor aí do espaço que tinha para ele fazer essa ilustração. O aluno, ele não utilizou operações, ele usou apenas a reta numérica. Por serem muitos números, ele não percebeu que ele tinha pulado dois números, que eram o menos 47 e o menos 1. Por esse motivo, a contagem deu 54 graus Celsius, ao invés de 56 graus Celsius. Ele também fez os números ao contrário. Os números que eram positivos, ele colocou negativo, e os negativos ele colocou positivo. Discussão dos resultados. O método de polia foi seguido, apesar dos alunos não identificarem o conteúdo que estava presente naquele problema. A aluna, ela conseguiu fazer a resolução correta, e o aluno entendeu o seu erro.
Análise da tarefa, problema 2. Problema 2 diz que, em um dia, os alunos mediram a temperatura ambiente para atender a um pedido da professora Lilian de Ciências. Na primeira medição, pela manhã, a temperatura era de 8 graus Celsius. Na segunda medição, a temperatura havia subido 10 graus Celsius. Na terceira medição, havia descido 3 graus Celsius. E na última medição, havia descido mais 6 graus Celsius. Utilizando a adição de números inteiros, determina a temperatura final medida pelos alunos. Descrição. Os alunos tiveram menos dificuldade nesse problema, eles fizeram mais rápido. O aluno fez a resolução com outro método, sem utilizar a régua dos números inteiros, apesar de não fazer a prova real. E a aluna fez rapidamente a resolução correta, porém, teve bastante dificuldade em fazer a prova real. Ela fez a adição, mas para fazer a subtração, ela teve dificuldades. Análise da resolução. Nesse problema, os alunos responderam rapidamente, como eu já falei. Apesar de ser mais de uma operação, eles já estavam com entendimento melhor de como resolver. A aluna, mais uma vez, teve dificuldade em realizar a subtração, mas com orientação, ela rapidamente chegou na resolução correta. O aluno, dessa vez, operou mentalmente e escreveu sua resolução com palavras. Então, vamos analisar a resposta do aluno na esquerda. No passo 3, tem, na letra C, realiza as operações da resolução do problema passo a passo. Então, ele colocou, primeira medição foi 8 graus Celsius. Segunda medição, subiu 10 graus Celsius, que é igual a 18 graus Celsius. Na terceira medição, desceu 3, que é igual a 15 graus Celsius. E na quarta medição, desceu 6, que é igual a 9 graus Celsius, chegando à resposta correta. A aluna respondeu por meio de operações. Então, ela colocou 10 mais 8, 18. 18 menos 3, 15. E 15 menos 6, 9. Então, ambos acertaram o problema 2. Discussão dos resultados. As respostas no problema 2 nos mostram o avanço que eles tiveram em relação ao problema 1. Principalmente para o aluno que havia errado o problema 1, mas felizmente conseguiu resolver o problema 2. O fato de ter que tirar a prova real para validar a resposta ajudou a aluna a rever seu resultado. Ou seja, quando ela fazia errado, que ia fazer a prova real, ela via que tinha errado alguma coisa e voltava para refazer a questão, e nisso ela acertou os dois problemas. Ambos não souberam indicar quais os conteúdos no problema 1, mas no problema 2 responderam que se tratava de temperatura e números inteiros. O aluno 1 aprendeu a resolver por outra forma que não fosse a reta numérica, apesar de não ter conseguido provar. Então, vamos para mais alguns destaques das folhas de problemas. Aluno e aluna, respectivamente. Então, nós vemos, né, a resposta do aluno do problema 1, que ele, na hora de tirar a prova, ele escreveu assim: eu usei a reta numérica para tirar a prova, contando de menos 7 até 49. Então, ele não soube fazer a prova real. Ele não soube provar como que ele chegou na resposta e se realmente a resposta estava correta. Então, ele acabou errando todas as outras questões que tinham a ver com esse problema. A aluna, que é da terceira série do ensino médio, fez a operação, né, a resolução do problema. Ela armou o 49 mais 7, que deu 56. Só que na hora de fazer as ilustrações, ela apenas respondeu assim: eu fiz a reta numérica na frente, na mente. Então, quer dizer que ela tem essa dificuldade de. Ela entende a reta numérica, mas ela não sabe desenhar, fazer na folha. Ela só sabe resolver por meio da operação. Aqui está a rúbrica que eles preencheram. Então, nós vemos que teve uma melhora, né, das respostas para o problema 1, e o problema 2 em relação ao problema 1. Então, na esquerda, nós temos as respostas do aluno, que é da primeira série do ensino médio,
e na direita as respostas da aluna, que é da terceira série do ensino médio. Nós vimos ao final do problema 2, que é para revisar e refletir e verificar se a resposta está correta, o aluno 1 do primeiro ano do ensino médio disse no problema 1 que não conseguiu fazer a verificação da resposta. E no problema 2 ele disse que teve dificuldade, porém ele também não conseguiu. Ele fez, mas não estava da. Aliás, ele não fez. Então, ele deveria ter marcado não conseguir fazer a verificação da resposta. Apesar disso, teve uma melhora na, na aprendizagem para resolver esses problemas dos dois alunos. Considerações finais sobre a atividade proposta e sua execução. Considerações. As respostas do problema 2 nos mostram o avanço que eles tiveram em relação às respostas do problema 1, principalmente para o aluno que havia errado o problema 1. Mas, felizmente, ele conseguiu resolver o problema 2. O método de polia é muito válido, principalmente pelo fato do aluno ter que tirar a prova real para validar a resposta, o que ajudou o aluno a rever seu resultado. Ambos não souberam indicar quais os conteúdos no problema 1, mas no problema 2 eles responderam que se tratava de temperatura e números inteiros. Apesar de não ter conseguido provar, o aluno 1 aprendeu a resolver por outra forma que não fosse a reta numérica. É isso, obrigada.